As 70 semanas, ou 490 anos. Texto inicial, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. De acordo com o texto profético de Daniel, capítulo de número 9, uma aliança seria feita, marcando assim o início da última semana de anos profética das 70 semanas. Nós vamos analisar melhor essa profecia por meio deste breve devocional. A profecia das 70 semanas de Daniel constitui, sem dúvida, um quebra-cabeça cronológico. E ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é composta de 7 semanas, ou seja, 49 anos. E esta primeira parte teve início no ano de 457 a.C., aproximadamente. A segunda parte é composta de 62 semanas, o que equivale a 434 anos. Esta segunda parte se inicia em 408 a.C. E por fim nós temos a terceira parte, que é composta de 1 semana, ou seja, 7 anos, que terá início quando certa aliança mencionada neste texto profético for feita com muitos. No fim da primeira parte, ou seja, dos 49 anos, ocorreu o perfeito cumprimento da ordem para reedificar Jerusalém e os seus muros, que se deu no 7º ano de Artaxerxes I, e isso pode ser visto em Esdras, capítulo 7, versículos 7 e 8, que ocorreu em 458, 457 a.C., bem como também ocorreu o retorno de Esdras, o escriba, no ano de 457 a.C.
já no fim da segunda parte, ou seja, dos 434 anos seguintes, que findou ou que terminou em 27 depois de Cristo, ocorreu a morte do Senhor Jesus na cruz no Monte Calvário, marcando assim o fechamento de 483 dos 490 anos ao todo da profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 ao 27. Após isto, entre a semana de número 69 e a semana de número 70, o período da Igreja de Cristo, ocorreu a destruição da cidade e do templo em Jerusalém. O povo do príncipe que há de fazer a aliança de uma semana de anos é o povo que destruiu a cidade e o santuário. Tal povo são as legiões que compunham o exército romano liderado pelo general Tito, de modo que boa parte deste exército, destas legiões, era de origem árabe. O fim deste príncipe será, de acordo com a profecia, numa inundação. Sendo assim, como pode dizer que o príncipe que firmou a aliança é Cristo? O povo de Cristo é o povo árabe? Jesus era árabe? O povo de Cristo era romano? Jesus era romano? É óbvio que não. Quanto à terceira parte, ou seja, os últimos 7 anos, a profecia fala de 2 príncipes, e não de um apenas. O primeiro, sim, é Cristo, e o segundo é o anticristo, também chamado de o Assolador, que por fim há de ser destruído, conforme relatado no texto profético em Daniel capítulo 9, dos versos 24 ao 27. O último príncipe, ele será destruído por Cristo, que é o primeiro príncipe da profecia, a saber, o ungido. E isso ocorrerá na vinda de Cristo. E essa destruição se dará pelo sopro de sua boca, ou seja, pelo sopro da boca de Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas à igreja em Tessalônica, citando o texto profético de Isaías, o capítulo de número 11. A primeira metade desta última semana de anos não pode ter ocorrido no início do ministério de Cristo, que durou cerca de 3 anos e meio, porque a aliança feita por meio de Cristo, ela só se deu na cruz, no Calvário. Por isso, o Senhor Jesus declarou: "Este é o sangue da nova aliança, da Brit Hadashah, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." A aliança feita por Cristo foi feita após os 3 anos e meio do seu ministério, e não no início do ministério de Cristo, de modo que durante o ministério de Cristo ainda era a antiga aliança. Logo, a aliança que será feita no início da última semana de anos de Daniel capítulo 9, não se trata, em parte, do ministério de Cristo, e sim, tão somente do período final iniciado pela aliança de 7 anos, feita pelo segundo príncipe da profecia de Daniel capítulo 9, que é uma referência ao anticristo, e que,
na metade da semana de anos, será quebrada, dando assim início aos últimos 3 anos e meio, conhecidos como a Grande Tribulação. Após estes 490 anos, ou seja, após estas 70 semanas, 7 coisas estarão plenamente cumpridas. Número 1, o cessar a transgressão. Número 2, o dar fim aos pecados. Número 3, o expiar a iniquidade. Número 4, o trazer a justiça eterna. Número 5, o selar ou fechar a visão. Número 6, o selar ou fechar a profecia. Ou seja, a visão e a profecia vão ter o seu fechamento em Cristo, vai se fechar em Cristo, vai se cumprir em Cristo. Número 7, ungir o Santíssimo. Tudo isto se dará na vinda do Messias, do primeiro ungido da profecia de Daniel capítulo 9, que morreu para cumprimento das profecias, ressuscitou para cumprimento das profecias e há de vir também para cumprimento das profecias. E isso ocorrerá somente após o fechamento das 70 semanas, mais precisamente no término da última semana de anos, e não do início desta. A vinda de Cristo e o cumprimento destas 7 coisas se dará, sim, ao término da grande tribulação, ao fim da qual ocorrerá o arrebatamento e, consequentemente, a reunião da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Após esse pleno cumprimento, então teremos profeticamente tabernáculos, ou seja, o milênio, a era messiânica, com Deus por meio da pessoa do Messias, reinando sobre toda a terra no reino eterno, e será um tempo de verdadeira justiça, paz, prosperidade e de longevidade. Sendo assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.